Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal e hoje acredito que esse vídeo é um dos mais esperados por todos vocês. Eu vou dizer e mostrar em detalhes quais são os materiais que eu uso para pintar aquarela. Essa é uma pergunta muito recorrente dos meus alunos nos workshops presenciais e inclusive nas aulas online. Então esse vídeo vai ficar registrado aqui para vocês sempre que precisarem acessar as referências dos pincéis, quais são as tintas e os papéis. Espero que vocês gostem. Eu vou então mostrar para vocês os materiais que eu uso hoje para trabalhar com aquarela. Eu gosto muito de trabalhar com a Canson, essa linha Montval, 300 gramas cada folha e grão fino. Eu gosto de comprar esse bloco aqui tamanho A3, principalmente esse jumbo, o Maxi Pack, que eles chamam, que vem 100 folhas por vez. Porque como vocês podem perceber, eu uso muito. Então ele tem um bom custo-benefício para quem, como eu, quer ou exercitar bastante ou produz com uma frequência muito grande. Eu uso ele tanto nos workshops presenciais, nas aulas que eu ministro online de aquarela, mas também para ilustrações de projetos de clientes, de algumas marcas e coleções autorais. Como que eu trabalho hoje com esse papel? Eu gosto de cortar ele ao meio. Então, por exemplo, a cada folha A3, ela vai gerar 2 folhas A4. Por que eu faço esse recorte hoje? Eu gosto de recortar a metade, porque além de dobrar o nosso aproveitamento do bloco, eu geralmente digitalizo as aquarelas. Então o tamanho do meu scanner é o tamanho A4, isso me facilita muito. Antigamente eu pintava grandes pinturas no tamanho A3, ficavam lindas, só que eu tinha que sempre me deslocar até uma gráfica para poder digitalizar. E geralmente profissionais que não estão acostumados a trabalhar com aquarela não têm uma sensibilidade no momento de digitalizar, porque a gente tem que fazer algumas configurações para não saturar, não perder informação de cor, porque a aquarela tem muita transparência. Mas quem gosta de trabalhar com o A4 direto, tem a opção também de comprar o bloco já no tamanho A4. Esse aqui é inclusive com 100 folhas da Montval também, 200 gramas. Ó, então ele é um blocão grandão, maravilhoso. Te agradeço muito a Coralie, que deixou aqui no meu estúdio em plena quarentena. Então, esse papel Montval eu uso bastante e eu gosto dessa textura, desse grão fino, porque ele dá essa leve característica de aquarela sem ser muito texturizada. Mas estou querendo, inclusive, testar papéis mais acetinados, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Mais adiante, se vocês quiserem, é claro, a gente pode fazer um vídeo com diferenças de papéis e texturas. Para trabalhar com aquarela, nós vamos precisar de um godê. Eu atualmente trabalho com este godê aqui, que dá para fechar. Eu gosto de brincar que, como eu tenho uma cachorra golden, ela solta muito pelo, ele é maravilhoso para quem tem algum pet em casa ou no seu estúdio, ateliê, porque ele protege de poeira, pelinhos, enfim. Vocês podem perceber que, ó, vou colocar um pouquinho de lado aqui para vocês olharem, é um godê plano, tá bom? Ele é muito bom pra gente, ele tem vários quadradinhos menorzinhos onde eu gosto de colocar as tintas e aqui nesses quadrados maiores fazer as misturas das cores. E vocês podem perceber que a aquarela legal é que não precisa limpar o godê o tempo inteiro, né? A gente pode continuar e deve, eu diria, trabalhando com as cores que já existem. Mas eu vou fazer um bônus, porque isso seria tema de outro vídeo, mas eu vou mostrar o godê que eu iniciei, que foi este daqui, ó, esse menorzinho, que ele tem essa inclinação nessas casinhas aqui e tem as bolinhas. Eu comecei com esse mais simples antes de evoluir para esse maior, justamente primeiro para perceber se eu ia continuar trabalhando com aquarela e gostando, né? Só que eu já indico para vocês, quem quiser já investir no material, o godê, esse maior e plano, ele é muito mais adequado para a técnica. Na sequência, agora eu vou mostrar para vocês os pincéis, que é uma dúvida muito recorrente de todos os meus alunos em workshops presenciais e aulas online. Então aqui o legal desse vídeo é que vai ficar essa informação sempre para vocês conseguirem buscar esses pincéis. Esse aqui, ele é da marca Ceramic, ó, número
a série E20, o número é 3, ele é chamado de amarradinho. Qual que é o benefício desse pincel? Eu tenho ele desde a época da faculdade, ou seja, desde 2008. Estamos gravando este vídeo agora em 2020. A cerda dele é natural, então o que isso quer dizer? Ele vai segurar muito mais líquido e pigmento. E vamos dizer assim, que a pincelada vai ser mais suave. Então, assim, na época que eu aprendi aquarela, a minha professora, ela disse, se tiver que investir num material bom no primeiro momento, que seja o pincel. Tanto que o pincel bem cuidado, olha, já tá fazendo aniversário há muito tempo. Ele ainda serve e segue muito bom, em bom estado. Na sequência, eu tenho agora este pincel aqui da Ceramic também, que inclusive a marquinha dele já saiu, vocês podem ver de tanto que eu uso, mas eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, na legenda do vídeo, a numeração. Ele também é da Ceramic e ele tem cerda dupla, não sei se vocês conseguem ver, não tá saindo o foco. Aqui, segurar assim. Então ele tem uma cerda que vai até a metade e uma central que é mais longa. Essa do meio, eles chamam, se eu não me engano, de pincel de recarga, não é recarga, tanque talvez, porque ele tem essa cerda natural até a metade, até 2/3 do pincel, e depois na pontinha central, lá no meio, é uma cerda sintética. Então a cerda sintética, ela geralmente vai dar um pouquinho mais de precisão, mas a cerda natural, ela consegue segurar mais água e mais pigmento. Eu gosto de trabalhar muito com cerda natural, esse aqui eu me dei muito bem também, mas eu tenho alguns alunos que sentem um pouco de dificuldade, ou com o pincel 100% cerda natural, ou com esse de cerda dupla, porque ele é legal que a gente consegue fazer texturas diferentes também, como uma pincelada lateral. Já este aqui, que também está apagadinho, mas eu tenho o registro do número dele, vou colocar aqui na legenda do vídeo também. Vocês podem perceber que ele é bem fininho, ele é sintético, se eu não me engano é na marca Condor, e eu gosto dele por ser baixinho, porque ele me dá uma precisão para fazer um detalhamento, por exemplo, assim, de olhar dos pássaros, algum detalhe numa flor, numa pétala. Para esse acabamento fino, ele é muito bom, porque esse aqui, ele já começa a ficar com a pontinha um pouquinho mais grossa do que a gente deseja, para alguns efeitos. Eu tenho outros pincéis, mas vamos dizer assim que o carro-chefe são esses 3. Então eu sempre digo para os meus alunos que eu começo do maior e vou indo para o mais fino, à medida que eu vou finalizando o desenho e fazendo aqueles pequenos detalhes. Então sempre vou começar com um pincel maior. Claro que determinadas pinturas eu uso este maior, o amarradinho aqui do início para o fim. Então sempre depende do resultado final, da textura, enfim, que a gente quer chegar, tá bom? Não tem um certo nem um errado. Com relação à tinta, o que eu trabalho hoje? Eu gosto muito de usar a marca Winsor em Newton, a linha Cotman. Cadê o foco? Tá meio ruim o foco, vamos ver se vocês conseguem ver. Essas tintas aqui, elas são compradas em bisnagas, olha só. Se eu for colocar tudo aqui que eu tenho, vocês vão se apavorar. Ó. Enfim, não se apavorem. Isso aqui, todas essas bisnagas, esses tubos, são aquisição de anos. Então eu comecei pintando com a Pentel, conjunto de 18 cores, e quando eu quis me profissionalizar, eu comecei aos poucos a investir nesses tubos individuais. Então eu fui comprando em grupos de 10 em 10, 5 em 5 cores. O que é legal? A fixação dessa tinta, ela é boa, ela é muito boa. O pigmento ele fica bem intenso, brilhante, com relação às tintas universitárias, é claro. E no momento que termina uma cor, é só comprar o tubo individual, não precisa comprar o kit inteiro. E elas duram muito. Então, assim, as primeiras tintas que eu comprei, se não me engano, foi 2016, tá? E agora, ano passado, que eu comecei a comprar a reposição delas. Então, à medida que vocês vão usando, trabalhando, vocês vão comprando as cores que precisam. Mas vão com calma, não precisa ter tudo isso. Num outro vídeo eu vou explicar melhor quais são as cores que vocês podem investir no primeiro momento. Ficou uma confusão isso aqui, né? Vocês vão ficar apavorados. Mas não fiquem.
Aqui, com relação à borracha, vamos ver, cadê a câmera? Aqui. Eu gosto muito de usar essa borracha da Staedtler, que ela é bem macia. Agora vocês vão me perguntar, ai Mariana, mas tu apaga, desenha no papel, como é que você faz? Eu gosto de fazer uma ilustração bem clarinha, com as linhas guias. Até tem um vídeo, inclusive, que mostra o desenho que eu usei como base para pintar as aves. E vocês vão ver que são só os contornos principais, clarinhos. Mas igual eu gosto de dar uma leve apagadinha nesses contornos para não ficar com o lápis tão marcado quando a gente não quer que o lápis fique marcado, tá bom? Com relação a grafite, eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui tem um conjunto de lápis muito bom da Derwent, que ela vai do 6V para o 4H. Claro que para aquarela a gente não vai necessariamente precisar de tudo isso. Agora eu dei uma viradinha, dei uma esculhambada aqui. Aqui, ó, por exemplo, eu gosto de usar o H e o 2H para fazer esses desenhos que eu uso como base para pintar a aquarela, tá? Então, assim, não precisa... evitem, agora ficou fora de ordem aqui, mas evitem usar o lápis 6B. Cadê aqui, ó? Ou qualquer um que tenha B, que equivale ao black, né? Então, o B é black, o H é hard. Quanto mais duro for, maior é a quantidade de Hs. A pessoa tem um lado virginiana, então vamos arrumar aqui bonitinho. Então, assim, o 4H eu já acho ele seco e duro demais para o papel de aquarela. A gente tem que sempre que lembrar que o papel de aquarela ele é sensível, então a gente não vai poder fazer grandes desenhos, ilustrações fortes e apagar com força, porque daí naturalmente você já vai machucar o papel e quando colocar um pouquinho de pigmento e água, ele vai levantar. Pronto, agora fica melhor, ó. Então é legal esse estojo para isso. Esse estojo ele é legal para quem gosta também de ilustrar com grafite, tá bom? Não precisa comprar tudo isso para fazer aquarela. Então, como eu gosto de desenhar e em função das aulas também, eu comprei ele, mas para as ilustrações que eu uso como base, geralmente eu fico no H, no 2H. O HB eu já acho ele um pouquinho macio, como ele tem o Bzinho ali, eu já acho que fica um pouquinho pretinho demais. E aí depois o que acontece? Quando vocês forem apagar, a chance de borrar é maior. E com relação a materiais é isso. Aí depois a gente pode trabalhar com fita para prender o papel na mesa, para ele não erguer. Eu tenho o meu copinho aqui estampadinho, que eu uso para colocar água. Gosto também de trabalhar com papel toalha. Prefiro o papel toalha do que o papel de tecido, por quê? Olha só, esse aqui é um papel toalha que eu usei recentemente. Então eu gosto de deixar ele secando. Eu pego 2 folhas, deixo ele secando, depois ele tá sequinho de novo, só fica coloridinho e a gente consegue reaproveitar. Acaba sendo um pouco sustentável também. E eu uso ele inclusive para enxugar excesso, abrir um pouquinho de brancos, enfim. Mas isso pode ser tema também de um outro vídeo, uma outra aula online. Fiz uma baguncinha aqui, eu acredito que eu devo ter falado tudo para vocês. Se vocês tiverem interesse, então, de receber mais informações como essa, deixem um comentário aqui no vídeo e me avisem o que vocês gostariam de saber sobre papéis ou tintas, que daí eu vou produzir esse conteúdo com todo amor e carinho. Gostou de conhecer quais são os materiais que eu uso para trabalhar com aquarela? Espero que ajude você de alguma forma. E para você que quer iniciar na técnica e ainda tem algumas dúvidas com relação a isso, no próximo vídeo eu vou sugerir marcas e materiais escolares e universitários para você se aventurar sem medo nesse universo da tinta, do pigmento e do pincel, tá bom? E se você estiver gostando do canal, curta aqui, curta o vídeo, se inscreva, aperte na sinetinha para você ficar sempre por dentro dos próximos conteúdos que virão, tá bom? Beijo e até mais!